Parando para a nossa campanha, Marcos capítulo 11, verso 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira tinha secado desde as raízes. Pedro lembrou-se e disse a Jesus: Mestre, olha, a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus respondeu: tende fé em Deus. Em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará o que diz, lhe será feito. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes, e será vosso. E será vosso. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, não vos perdoará as vossas ofensas. Você que tem uma Bíblia física ou uma Bíblia virtual, eu quero pedir que você coloque a sua mão direita sobre a sua Bíblia. Não tem nada místico, mas eu quero desafiar você a fazer uma oração em voz alta comigo. Com a mão na sua Bíblia, você vai dizer assim: Senhor Deus. Não, fala mais forte, irmão. Senhor Deus, aqui está a tua palavra. Eu creio que ela é inspirada pelo Espírito Santo. E eu te peço, fala comigo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como já falamos, nós vamos começar então a nossa maratona de 168 horas de oração, sem interrupção. Mais de 600 pessoas comprometidas. 7 dias da semana. Começa 0h e termina 0h do próximo domingo. Cada 30 minutos alguém orando. Cada 30 minutos alguém lendo uma devocional. Cada 30 minutos alguém adorando a Deus. Cada 30 minutos eu vou saber que tem alguém orando por mim, orando pela igreja, orando pelos motivos e orando uns pelos outros. Você vai estar no seu trabalho durante o dia, você vai saber, tem alguém orando agora. Você vai estar dirigindo e vai saber, tem alguém orando agora. Uma corrente, mais de 600 pessoas, uma segurando o braço da outra, uma de braço dada com a outra. 30 minutos, 1 hora, 10 horas, 24 horas por dia, teremos essa extraordinária caminhada de oração. E eu quero então, nessa manhã, nessa primeira celebração dominical no nosso espaço de culto, trazer uma palavra de encorajamento sobre inimigos de uma oração vitoriosa. Porque eu acredito que o crente gosta de orar. Na verdade, confesso que eu subestimei. Eu imaginava campanha de oração, preciso de 48 pessoas. Eu subestimei, porque, na verdade, a resposta tão extraordinária
de mais de 600 pessoas, aponta para o fato de que o crente gosta de orar. O crente tem prazer em orar. Ele gosta de ouvir a palavra de Deus, não é? Você vem à igreja, você saiu de casa. Eu falei aqui do Márcio, quero apresentar mais uma vez. Pede o Márcio para ficar em pé. O Márcio para ficar em pé. Não veio hoje? Ok, ele não veio hoje. O Márcio mora lá, faz parte do Ministério de Surdos. Ele mora lá próximo ao trevo que desce na Serra das Araras. Acorda às 5 horas da manhã, chega às 7h30 aqui na igreja, nós terminamos o culto, você vai para casa, você almoça, tira aquela soneca da tarde de domingo, quando você estiver deitando às 2 horas, ele está chegando em casa. Vai para a pista, anda um pedaço, pega o ônibus, deve ir até Piraí, de Piraí para Barra do Piraí, e vem, e domingo passado, você que estava aqui, ouviu quando o menino surdo, com muita alegria, ele disse do prazer dele de estar na casa de Deus. O crente gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de estar adorando a Deus. Então, irmãos, nessa manhã, eu quero extrair desse texto 4 inimigos da oração vitoriosa. Mas ainda eu quero dizer que a história da igreja ensina, a história da igreja cristã, não só no livro de Atos, mas ao longo da sua caminhada, nesses 2 milênios de existência da igreja, o aprendizado que vem em todos os momentos é de que a igreja que se ajoelha, ela corre. O crente que se ajoelha para orar, ele ganha velocidade para vencer as batalhas e dificuldades da vida. Eu acredito que essa campanha vai ser um divisor na vida da nossa igreja. Creio nisso. Não é frase de efeito, mas é o que eu leio na Bíblia. Eu fico impressionado, irmãos, porque hoje nós até dizemos, eu tenho orado tanto. Aí eu ouço a história dos reformadores. Eu ouço a história de Lutero, que dizia o seguinte: o dia nunca amanhecia sem encontrá-lo de joelhos orando. Eu vejo a história daquilo que acontece lá na Coreia. Tive o privilégio de estar lá, maior igreja evangélica, do Evangelho Pleno, uma Assembleia de Deus, que tem uma ilha só para oração. A ilha que a igreja comprou, e ela construiu vários cômodos, com uma mesa, uma cadeira, uma cama. E há pessoas que vão para lá e passam dias orando, jejuando. Tem refeitório na ilha, você pode ver isso na internet. A pessoa vai com a sua Bíblia, deixa o seu sapato, o seu chinelo do lado de fora e entra naquele cômodo para ter comunhão com Deus. Então a igreja avança quando ora. As batalhas do ministério, elas são vencidas, não no mundo físico, mas no momento, no recinto secreto da oração, com o rosto no pó. É ali que a gente encontra a vitória. Meus irmãos, quando nós oramos, nós devemos esperar coisas grandiosas. Devemos ter grandes expectativas. O texto de Jeremias 33, versículo 3 é emblemático, quando o Senhor usa o profeta para dizer: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Precisamos ter grandes expectativas,
grandes expectativas. Infelizmente, a nossa visão é muito confusa. O pecado nos afeta de tal forma, até mesmo na percepção do que essa ferramenta que o Senhor colocou à disposição de todo crente. A gente perde a perspectiva de que orar é lutar no mundo sobrenatural, é quando o céu visita a terra. E por isso, muitas vezes, nós não temos orações vitoriosas. Deus se agrada, irmãos, quando nós oramos. Precisamos ter grandes expectativas. Olha o que é que Hebreus, capítulo 11, eu já vou extrair do texto 4 inimigos. Você vai ver comigo 4 inimigos de uma oração vitoriosa. Hebreus, capítulo 11, no versículo 6, a palavra de Deus diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Não é que agrade mais ou menos, é impossível. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus, primeiro creia que Ele existe. E também que se torna galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoar? Presentear. Se a pessoa se aproxima de Deus sem uma grande expectativa, sem uma perspectiva de que algo sobrenatural vai acontecer, ele está, na verdade, indo contra aquilo que o texto sagrado nos ensina. E é sobre isso, então, que eu quero falar. Capítulo 11 de Marcos é um capítulo saturado de cumprimentos proféticos. Começa no verso 1, quando Jesus se aproxima de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia. Betânia, mais ou menos 3 quilômetros. Ele entra em Jerusalém, ele manda que os discípulos vão até a cidade e peguem um jumentinho que já estava ali preso, sobre cujos lombos ninguém ainda havia montado. E Jesus então diz: pega aquele jumento, e se alguém perguntar, diga, o mestre mandou, e de fato isso aconteceu. Era o cumprimento de Zacarias, capítulo 9, versículo 9, texto messiânico, que fala da entrada do Messias montado num burro em Jerusalém, num jumento. Tem todo um sentido messiânico. Jesus entra em Jerusalém, ele repreende algumas pessoas que transformavam o templo em lugar de venda, em comércio. O dia começa a anoitecer e ele volta para repousar em Betânia. No dia seguinte, bem cedo, ele sai de Betânia, encontra à margem uma figueira. E essa figueira, então, diz o versículo de número 12 e 13, do capítulo 11, ele vê uma figueira. A figueira tinha folhas, mas nenhum fruto. É verdade que o texto diz que não era tempo de figos, está lá no versículo 13. Mas uma figueira com muitas folhas, ela aponta para o fato de que deveria ter frutos. A figueira leva mais ou menos 3 anos, pelo menos lá, e quando começa a frutificar, muitas folhas e muitos frutos. Jesus lança uma palavra de maldição sobre aquela figueira. Como é que a gente entende isso? Essa dura palavra de Jesus não era sem sentido. A figueira, nas Escrituras, ela representa o povo de Deus, o povo de Israel.
E quando Jesus olha para aquela figueira, na verdade, a instrução que subjaz, que está presente, é de que aquela figueira era como o povo de Israel, tinha aparência, mas não tinha fruto. Tinha forma, mas não tinha conteúdo. Jesus lança uma palavra dura, era uma palavra que não era voltada especificamente ou voltada para a natureza, para a árvore em si, mas tinha uma mensagem, assim como o povo de Israel, que tinha aparência, mas não tinha conteúdo. E ela se secou. O verso diz, no verso 20, que quando passaram então pela figueira, pela manhã, viram que a figueira secou desde as raízes. O texto, portanto, é um texto voltado para a exortação ao povo de Israel, mas ele é também voltado para a instrução sobre a oração. E nós podemos extrair aqui do texto, a partir do verso 20, alguns inimigos de uma oração vitoriosa. Você quer ser vitorioso na sua oração? Há alguns inimigos contra os quais nós lutamos. Talvez em descrevendo esses 4 inimigos que vamos extrair do texto, o irmão possa perceber a razão porque talvez algumas das suas orações não estão sendo respondidas. É verdade também que nem sempre o Senhor responde às nossas orações do jeito que nós desejamos. Então, às vezes ele diz sim, às vezes ele diz não, e às vezes ele diz ainda não. Às vezes ele responde nos permitindo visualizar, testemunhar a resposta. Mas há situações, e eu já vi várias delas aqui em Barra do Piraí, que a resposta vem, a resposta de uma oração vem depois da partida para a eternidade daquela pessoa que orou. Então, irmãos, quais são os inimigos de uma oração vitoriosa? Primeiro inimigo. O primeiro inimigo de uma oração vitoriosa é a falta de objetividade. Como eu disse, o texto é profético, mas ele se aplica à oração. Jesus disse, deixa claro isso. O que a gente pedir em oração, então ele está falando de oração também. E o primeiro ensino que a gente tem é a falta de objetividade. Quando Jesus começa a instruir os seus discípulos, no versículo 23, ele diz, em verdade vos digo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar. Objetividade. Pedido objetivo. A oração precisa ser objetiva. O que não é objetivo não pode ser verificado. Preste bem atenção. Orações genéricas não apresentam condições de verificação. Quantas orações genéricas nós fazemos? Senhor Deus, abençoa a minha família. Mas abençoa como? Precisamos ser específicos. O que não é específico não pode ser verificado. Senhor, abençoa minha família. Como? Vamos especificar. Abençoa minha família, para que o casamento dos meus filhos seja um casamento harmonioso e feliz. Específico. Senhor, abençoa a minha família. Como? Que o meu filho que está fora do caminho do Senhor volte para a tua presença. Isso é ser específico. Ergue-te
e lança-te ao mar. Específico. Meus irmãos, há muitos exemplos na Bíblia de orações específicas. E um deles é aquela oração de Gedeão. Está no livro de Juízes, no capítulo de número 6. Você sabe da história de Gideão? Gideão ia lutar contra os midianitas, em número menor, em desvantagem. E antes da batalha, Gedeão precisava ter certeza da parte de Deus. Ele faz um pedido específico. Qual foi o pedido específico de Gedeão? Juízes, capítulo 6, nós observamos o seguinte, no versículo de número 36, diz assim: disse Gideão a Deus: se hás de livrar Israel por meu intermédio, como disseste, eis que eu porei uma porção de lã na eira, e se o orvalho estiver somente nela, e seca a terra ao redor, então conhecerei que hás de livrar Israel por intermédio, por meu intermédio, como disseste. Não é específico? Antes de ir à batalha, ele disse: Senhor, eu vou colocar um punhado de lã lá no quintal. E se no dia seguinte aquela lã estiver saturada de orvalho e a terra seca ao redor, então terei a segurança de que o Senhor vai me responder. Específico. Mas ele não só foi específico uma vez, como foi específico 2 vezes. Porque o versículo seguinte diz assim: e assim sucedeu, porque ao outro dia se levantou de madrugada e, apertando a lã do orvalho dela, espremeu uma taça cheia de água. Olha o verso seguinte. Disse mais Gideão: não se acenda contra mim a tua ira. Ele está falando com Deus, então uma oração. Se ainda falar só esta vez, rogo-te que mais esta vez faça eu a prova com a lã, que só a lã esteja seca e na terra ao redor haja orvalho. Agora ele inverte. Parece abusado, né? Olha para mim. Deus ama esse tipo de santa ousadia. No dia seguinte, ele pede. Fez naquela noite, e Deus assim fez. Naquela noite, pois só a lã estava seca, e sobre a terra ao redor havia orvalho. Ele inverteu, foi específico. No texto de Marcos, capítulo 11, a palavra de Jesus é: ergue-te e lança-te ao mar. Pedido específico. Quando não somos específicos, temos a sensação de que estamos orando e Deus não responde. Porque fazemos orações genéricas. Deus as responde, mas a gente não percebe que somos genéricos. Está entendendo, irmão, o que eu estou dizendo? Amém? Segundo inimigo de uma oração vitoriosa, à luz de Marcos, capítulo 11. Primeiro, falta de objetividade. O segundo inimigo de uma oração vitoriosa é a dúvida. É a dúvida. No verso 23, Marcos capítulo 11, em verdade vos digo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, específico, e não duvidar no seu coração, e não duvidar no seu coração.
Meus irmãos, este é um inimigo sutil que muitos de nós enfrentamos. A dúvida é um inimigo invisível. Quem duvida sabe que duvida. E mais do que isso, Deus sabe quem duvida. Muitos anos atrás, conheci um pastor lá na cidade de Campos, dos Goitacazes. Aí ele me disse o seguinte: pastor Celso, quando eu vou pregar, eu gosto de chamar as crianças para ficarem ao meu redor e eu gosto que elas orem por mim. Aí eu perguntei assim, mas por quê? Ele disse assim, porque criança é sincera e não duvida. Então eu gosto que elas orem por mim. Nós podemos até fazer orações bonitas, com uma oratória impressionante. Podemos fazer da oração um belo discurso para quem ouve ao nosso redor. Mas para Deus, isso não tem qualquer valor. A dúvida é um inimigo terrível, que se interpõe entre o nosso pedido e a resposta. Quantos de nós nos ajoelhamos para orar, mas trazemos no coração uma nuvem densa de dúvida? Jesus ensina aqui no texto que não há limites para aquele que ora com convicção. Mas há muitos limites para aquele que ora com dúvida. Eu vou contar aqui uma ilustração que você já me ouviu, mas ela cabe bem. Aconteceu numa cidade chamada Aquiraz, no Ceará. Dona Tarsila Bezerra construiu uma expansão do seu cabaré, cujas atividades estavam em constante crescimento após a criação do seguro-desemprego para pescadores e vários outros tipos de bolsas de ajuda. E o cabaré da Dona Tarsila crescia. Em resposta, uma igreja evangélica local iniciou uma forte campanha de oração para bloquear a expansão do cabaré. Olha só. Com sessões de oração de manhã, de tarde e de noite. O trabalho de ampliação e reforma progredia rapidamente, até uma semana antes da reinauguração, quando um raio atingiu o cabaré, queimando as instalações elétricas e provocando um incêndio que destruiu o telhado e grande parte da construção. Após a destruição do cabaré, que avançava, e a igreja pedia para parar o cabaré, o pastor e os crentes da igreja passaram a se gabar do grande poder de Deus. Nós oramos e o cabaré foi fechado. Então a dona Tarsila, o que é que fez? Processou a igreja, processou o pastor e toda aquela congregação sob o argumento de que eles foram os responsáveis pelo fim do seu prédio e do seu negócio. Ela processou dizendo, eles usaram a intervenção divina para prejudicar o meu negócio. Direto ou indiretamente, eles são os responsáveis. Processou a igreja.
Na contestação à ação judicial, a igreja veementemente negou toda e qualquer responsabilidade ou qualquer ligação com o fim do edifício. Eles oraram, mas agora, diante da justiça, diziam: não somos os responsáveis, não tem nada a ver com a gente. Agora, olha que coisa interessante. O juiz, a quem o processo foi submetido, leu a reclamação da autora e a resposta dos réus. E na audiência de conciliação, ele comentou o seguinte: eu não sei como é que eu vou decidir esse caso, mas uma coisa está patente aqui nos autos. Nós temos aqui uma proprietária de cabaré que crê firmemente, que acredita firmemente no poder das orações. E uma igreja inteira declarando que as orações não valem nada. Já pensou? Alguém comentou e disse assim: deveriam ter ficado calados e deixassem que ela processasse Deus. Oraram e quando a resposta veio, não tem nada a ver com a gente. Você sabe por quê, irmãos? Muitas vezes oramos com dúvida. E a dúvida é um inimigo silencioso. Ninguém vê. Mas ela vai enredando o coração da pessoa. Jesus é claro quando disse: e não duvidar em seu coração. Podemos fazer orações emocionadas, mas com o coração em dúvida. Aí não tem vitória. Não tem vitória. Está entendendo? Terceiro inimigo de uma oração vitoriosa é a falta de expectativa de vitória. Nós oramos, se entrar dúvida, não tem expectativa de vitória. A minha tradução do texto, ela é muito precisa. Porque quando o Senhor Jesus Cristo, no verso 24, diz assim: por isso vos digo, que tudo o que pedirdes em oração, crede que recebestes. Ou seja, ainda não chegou no tempo, mas já é meu. E diz o texto: e será vosso. Sabe o que é isso? É orar com a expectativa de tomar posse antecipada. Pregava segunda-feira lá na congregacional para vários líderes. Ao final do culto chegou uma irmã perto de mim e me deu uma palavra baixinha: irmão Celso, irmão pastor, e falou para mim uma palavra. Sabe o que eu disse? Eu tomo posse. Tomei posse. É nos apropriarmos antecipadamente. Crede, recebestes, será vosso. Está entendendo, irmão? Quantos estão entendendo aqui? Então esse é um inimigo sutil, falta de expectativa. Oramos, mas muitas vezes pensamos pequeno. Há um texto aqui em Efésios, capítulo 3, que é simplesmente extraordinário. Quando o apóstolo Paulo fala sobre oração, quero pedir que você abra comigo, Efésios, capítulo de número 3, a compreensão que o apóstolo Paulo tem da oração.
no verso 20, Efésios 3:20, ele começa o texto no verso 16 dizendo, oro para que, aí ele fala de muitos motivos de oração, e lá no verso 20, olha como o apóstolo Paulo define a abrangência da oração, do Deus que responde à oração. Ora, aquele que é, primeiro, poderoso, já era suficiente, para fazer infinitamente mais, do que tudo o que pedimos, do que tudo o que pensamos, conforme o poder que em nós opera, a Ele seja glória na igreja. Paulo está dizendo que Deus é poderoso para fazer, volta o verso 20, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. O Senhor Deus é um Deus de fartura. Ele não dá medida, Ele dá fartura. Dá fartura. Mais do que pedir. Quantos exemplos vários de vocês aqui têm? Oraram por isso e Deus mandou isso. É um Deus da fartura. Para fazer, é poderoso. Irmãos, vamos tomar posse dessa palavra. Amém, igreja? É poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o poder que em nós opera. E esse é o terceiro inimigo, falta de expectativa de vitória. E o último inimigo, voltando a Marcos capítulo 11, irmãos, estão comigo? Amém? Qual é o último inimigo da oração vitoriosa? Olha, você pôs a mão na Bíblia e disse, Senhor, fala comigo. Eu vou lhe dizer qual é o último inimigo de uma oração vitoriosa. Talvez esteja aqui a barreira entupindo a resposta. Sabe qual é? Falta de perdão. Falta de perdão. O Senhor Jesus disse, verso 25, quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Falta de perdão, irmão, você pode até não duvidar, você pode até ter grandes expectativas de oração, você pode até ser objetivo na sua oração, mas se você estiver com o seu coração ferido, amargurado, não vai dar certo. Jesus está ensinando isso. O Salmo 66, eu estou caminhando para o fim, Salmo 66, verso 18, diz assim, Salmo 66, 18, se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Uma outra tradução diz, se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. A Nova Versão Internacional diz assim, se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. Coração sem perdão impede a resposta à oração. Por isso que a palavra do Senhor Jesus é perdoai. Perdoai. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém,
Olha, é um convite a uma introspecção. Mergulho para dentro de nós mesmos. E se isso não for vencido, querido irmão e irmã, você pode orar um dia, uma semana, campanha de oração, como vamos fazer, 168 horas de oração. Você pode orar 1 hora, 2 horas, 10 horas, pode jejuar, pode clamar, pode pôr o rosto no pó, pode decorar a Bíblia, pode cantar louvores, pode se emocionar, pode chorar, mas se o coração não estiver limpo, há uma barreira que impede. É isso que o Senhor está ensinando. Como é que está seu coração? O escritor aos Hebreus, do capítulo de número 10, capítulo 12, perdão, ele diz assim, verso 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a santificação ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Uma pessoa com o coração amargurado, ela adoece. Pior, ela passa a adoecer outros. Ela contamina outros. O maior prejudicado não é o objeto da sua amargura, mas é você mesmo. Cuidado, diz o texto. Cuidado. Irmão querido, vamos ficar em pé? Nós estamos retornando hoje para o nosso templo. Graças a Deus estamos aqui, que é um lugar de culto. Mas eu quero encorajar você a guardar essa palavra no seu coração. Será que você está secando, irmão? Será que a raiz, ela, como uma planta que vai sugando a força de outra, parasita? Será que ela vai? Será que o seu coração está secando? Eu quero lhe encorajar nessa manhã. Pedir a Deus que limpe seu coração. Você vai ver que você vai ter um salto na sua vida espiritual. Sou eu que estou dizendo, a Bíblia que diz. Cuidado, cuidado. A raiz de amargura brota, come a gente por dentro, tira a concentração da oração, vai destruindo a pessoa de dentro para fora. O Senhor Jesus disse: quando estiverdes orando, você lembrou? Você tem alguma coisa contra alguém? Perdoa. Difícil, né? Dificílimo. Mas perdão não tem a ver com o outro, tem a ver com você.
Se você não perdoar, não vai afetar o outro. Se você odiar, não vai afetar o outro. Você pode se encharcar de ódio, o outro não vai ser em nada afetado. Não tem nenhuma energia que sai do ódio e vaza outro. Não acontece assim não, irmão. Mas com certeza, você está se intoxicando espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente e, em muitos casos, até fisicamente. Não tem como ser vitorioso. Quantos aqui entenderam a palavra dessa manhã? É para abençoar você, querido irmão, ovelha amada, para que essa campanha seja um divisor na sua vida, como eu quero que seja na minha. Simplesmente te adorar. Vamos cantar esse último louvor. Quantos aqui foram abençoados nessa manhã? Falou o seu coração? Amém.